Você pode me chamar de Mephisto. Galera, o Mephisto apareceu, eu tô completamente doente, me desculpe qualquer coisa, minha falta de energia, não gritar, não surtar, não comemorar, nem nada do tipo, porque eu estou extremamente mal. Nariz, da garganta, de tudo, da dor de cabeça explodindo na minha cabeça aqui, mas tenho que trazer conteúdo aqui pro canal, não queria deixar vocês sem vídeo, ainda mais com uma parada completamente doida acontecendo nesta série da Ironheart. Pra quem não sabe, eu tô trazendo aí vídeo no canal já desde semana passada sobre Ironheart, e pra quem não sabe, tô trazendo vídeo aí sobre o Mephisto no universo Marvel há mais de 4 anos desde a série de WandaVision ter saído. É uma teoria que a gente fez aqui, que a gente foi especulando umas paradas completamente absurdas, desde falar que o diabo está nos detalhes, com Agatha Harkness lá em WandaVision. O diabo está nos detalhes, Bev. Não é o único lugar em que ele está. E aí chega o ator Sacha Baron Cohen, que é justamente o ator que faz o Mephisto no MCU, que apareceu no último episódio aqui, dizendo que o diabo está nos detalhes na sua conta do Instagram. Pois é, não é um comentário gratuito. A Marvel fez isso aqui para agradar os fãs, para falar assim, olha, a gente viu o quanto vocês surtaram e ficaram malucos criando uma teoria, onde o próprio diretor de WandaVision disse que nunca teve nada relacionado com o Mephisto em WandaVision, mas mesmo assim a gente foi lá e começou a criar teorias malucas e doidas na internet, e a Marvel respondeu a gente finalmente. Toma! Dormamo! Aquele energúmeno boçal não serve nem pra limpar minha gloriosa bunda. Ok. Então vamos começar a falar aqui dos 3 últimos episódios de Ironheart, vou dando minha opinião no meio do que a gente vai falando aqui no vídeo, e falar de todos os detalhes referentes a easter eggs. Eu só peço pra você deixar um like e se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente, beleza? Vamos começar pelo 4º episódio, que pra mim foi, eu acho que o melhor episódio da série, justamente porque eu sou, sei lá, cara, a magia no universo Marvel é diferente, entendeu? Eu sempre fico muito empolgado, acho muito da hora as coisas relacionadas com a magia dentro do MCU, tanto que curto bastante Doutor Estranho, Wanda, e curti bastante a série de Agatha Harkness. Aqui o episódio começa com o Parker e o seu primo fazendo um assalto a uma mansão que a gente vai acabar descobrindo mais pra frente, que essa mansão aqui, na verdade, é a sua própria casa, onde o seu pai, não sei se é adotivo ou não, expulsou ele da sua casa depois que a sua mãe morreu. Nada pessoal, né? Nada pessoal. E vemos ali que as suas marcas corporais estão dominando cada vez mais o seu corpo, deixando ele com uma aparência cada vez mais demoníaca, que acaba se completando na batalha final no último episódio. A Riri então começa a estudar ali o capuz que ela acabou conseguindo cortar da capa do Parker, e nós vemos ali que ela faz algumas referências, tanto a Kree, que eu fico me perguntando como que ela tem esse conhecimento do povo Kree, sendo que ela nunca se relacionou nada com ninguém dentro do MCU relacionado ao povo Kree. Wakanda, Kree, Stark, Pym, e não achei nada. Temos Wakanda, e ela também cita Tony Stark e as partículas Pym, mas o que mais me chamou foi os Krees sendo mencionados aqui por ela, porque ela nunca teve nenhuma relação com essa galera, e do nada ela tirou essa informação, queria saber da onde, porque eu fiquei bastante curioso. A Riri Williams fica ali conversando com a sua IA, né, meio que zoando ela, falando que vai pedir ajuda pra Shuri, ligar pra ela, meio que fazer aquelas indiretas para aquelas referências super gratuitas que acaba tendo em algum filme, alguma série completamente perdida só pra falar que tem alguém ali que tá ligado a uma outra produção. Liga pra ela. Ok. Até porque acaba sendo uma resposta, porque alguém podia acabar perguntando por que ela não fala com a Shuri para dar alguma informação, e ela dizendo que a relação dela com a Shuri não é tão simples assim. Fui expulsa do MIT, eu me juntei a um bando de criminosos enfurecidos e... agora eu tô prestes a levar uma surra de um homem perturbado com uma capa. Leva a culpa pelo assalto que eles acabaram fazendo no episódio anterior. E aqui dá pra ver como que a população ali, os jornais e tudo, acabam declarando ali o Obadiah Stane como uma pessoa extremamente boa. Dando a sugerir aqui pra nós que, as indústrias Stark, o Tony Stark, e que ocultou que o cara negociava com terroristas, ocultou diversas coisas horríveis que o personagem acabou fazendo, aquela coisa de empresa gigantesca, vamos deixar tudo por baixo dos panos, fazer as pessoas acreditarem que todo mundo é de boa, tudo tranquilo, meio que nessa pegada. Contando como a tecnologia do Ezequiel Stane foi parar no meio do nosso assalto? Não. A Riri visita o Ezequiel na prisão e ele acaba jogando toda a verdade na cara dela, e ela nem, reage, né? Porque ela sabe que é verdade também. Você mente
Você trapaceia, você manipula. Você é capaz de fazer qualquer coisa que puder pra se salvar, mesmo que signifique machucar outras pessoas no processo. Ela vai pra casa ali depois, acaba entregando ali um relógio pra sua mãe e também pro seu amigo, que é como se fosse uma proteção ali, né? Tipo, ela cria um escudo de energia em volta da pessoa, que a gente vê mais pra frente, que tipo, tem uma bala não acaba acertando, o escudo liga antes e a bala fica presa ali no escudo. Cara, ela queria dinheiro no começo da série pra criar sua armadura. Imagina se ela não pega 2 reloginhos desse e vende. Imagina uma proteção contra tiroteios automática. Cara, imagina a grana que ela não ia acabar ganhando. Nem precisava roubar. Na conversa que ela acaba tendo com o seu amigo entregando ali o relógio, ele até cita ali que ela é muito parecida com o Spock, uma pessoa que não sabe lidar muito bem com os seus sentimentos, sendo difícil ali de se conectar com os outros, mas que acaba sendo uma pessoa muito boa por dentro. O Spock. Spock? Eles fazem o sinal do Spock antes de sair ali do quarto e a gente também consegue ver ali uma referência ao time Chicago Bulls de basquete no quarto da Riri Williams. A Riri Williams tenta dormir, só que ela não consegue, tá completamente paranoica, achando que o Capuz vai querer matar ela, pelo que acabou acontecendo, e a sua mãe acaba acionando ali o escudo assistindo a TV, conversa com ela e fala que ela precisa procurar ajuda, e elas vão até uma amiga dela de coisas mágicas e tudo mais. Sei lá, uma leitura de chakra, de limpeza sonora. Um pouco dessa magia que você sempre fala. E aí, nessa conversa, elas também até acabam citando mais uma outra referência ao Willy Wonka. Então eu pedi magia e você ouviu Willy Wonka. Willy Wonka não é um mago? Chegando na loja da amiga da mãe da Riri Williams, vemos ali a Zelma Stanton. Nos quadrinhos, ela é uma professora ali do Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. Treina e estuda e dá aulas ali para jovens aprendizes mágicos e tudo mais. Aqui, ela é como se fosse uma filha de uma feiticeira, quase como uma bruxa. Curti bastante essa parte aqui, esse trecho desse episódio, porque, cara, tem magia, ela se teleporta, faz um feitiço de teleporte, e eu acabei curtindo porque a gente achava o quê? Rápido demais? Eu ainda tô aprendendo a pisar no freio. Como é que você fez isso? Eu não pisquei. Feitiço de transporte. Isso existe? Porque tá dizendo como se existisse, mas... Zelma, onde a gente tá agora? A gente achava, pelo menos eu, né, que só tinha como se teleportar apenas com os anéis dos feiticeiros de Camartage, e aqui ela faz só um gesto e se teleporta. É interessante que eu já fico pensando aqui que a Wanda, antes de se sacrificar e tudo mais no final de Doutor Estranho 2, pode ter salvo se teleportando para algum outro lugar com uma magia bem parecida. Ela só fez um gesto ali e se teleportou para uma outra dimensão de bolsa onde fica os laboratórios ali, né? Os lugares ali de estudos de magia que ela acaba tendo com a sua mãe. No córtex ocidental de Neverish. Um plano paralelo de existência. Você sabe que não pode visitar outras realidades sem a minha permissão. Vocês vão ficar falando sobre esse assunto como se não fosse nada. Ali descobrimos algumas informações novas sobre a capa do Capuz, que veio de uma outra dimensão e tá ligada a uma entidade completamente demoníaca. Significa que foi criado em uma dimensão diferente. Essa coisa é obscura. Tipo, muito obscura. Vem de uma das dimensões mais sombrias. E no meio dessa conversa aqui, elas também acabam citando tanto Camartage no Nepal, onde o Doutor Estranho vai lá fazer seus treinamentos com os feiticeiros de Camartage, como também acabam citando o próprio Mago Supremo. É um ditado que ela aprendeu em Camartage. Um lugar no Nepal onde todos os maiores magos da nossa dimensão treinaram em artes e ciências. Já ouviram falar do Doutor Estranho? A mãe da Zelma acaba dizendo ali que ela já foi uma feiticeira de Camartage e acabou saindo de lá, e lembra um pouco a história de Doutor Estranho 1, onde tinha um cara que também foi pro Nepal, aprendeu com os feiticeiros a voltar a andar e utilizar sua magia assim, e acabou saindo de lá. Ou seja, podem ter vários usuários de magia relacionados com feitiçaria, os feiticeiros e tudo mais de Camartage, aprenderam a utilizar magia de lá e foram viver sua vida tranquila em outro lugar ali, como é o caso da Zelma e a sua mãe. A mãe da Riri Williams dá uma bronca nela no meio da rua, ela fala que vai continuar mentindo pra sua mãe porque ela não pode falar a verdade e acaba fugindo de lá. E enquanto isso, a gente vê o Ezequiel Stein recebendo a visita ali do Capuz pra sair da prisão, e meio que a gente lembra aqui, né, nos quadrinhos, que o Capuz, ele acaba criando como se fosse um sindicato do crime, como se ele acabasse criando ali uma organização secreta de vilões. Ele até mesmo consegue dominar bastante essa área dos crimes de vilões mais baixo orçamento, digamos assim, e ele até acaba ficando tão influente quanto o próprio rei do crime. A Riri Williams então vai até a base do Ezequiel Stein tentar destruir aquela parte do Capuz para tentar deter o cara de alguma forma, e eu curti aqui nessa parte como a armadura dela fica num modo sentinela, a própria IA controlando a armadura assim, ela tá ali. Lembrou um pouco o modo sentinela do Homem de Ferro lá em Vingadores Era de Ultron.
Modo sentinela. Curti bastante nessa série inteira aqui como a tecnologia da Riri Williams é robótica. São peças de metal que entram no corpo, ela entra na armadura e tudo mais, pegando bastante aquela pegada das armaduras antigas do Homem de Ferro, que vão se desdobrando, que vão pegando várias partes e achando no corpo. Cara, ficou muito palha aquela tecnologia de nanotecnologia da última armadura que o Homem de Ferro teve. Assim, é muito mais estilo, vai dizer. O episódio 4 termina com a Riri Williams não conseguindo destruir o capuz, tendo uma crise de ansiedade. A Suya pega o Xavier, eles conversam e acabam discutindo porque ele vê que a Yada Riri Williams é basicamente a visão da sua irmã. E enquanto isso, Ezekiel Stein foge da prisão com a ajuda do capuz e termina o episódio com ele anunciando a caça a Riri Williams. O episódio 5 começa enquanto a Natalie tá revendo memórias antigas da Riri Williams através de um vídeo. Ela é capturada pelo hacker ali da equipe do capuz. E enquanto isso, a Riri Williams está conversando com a Zelma Stanton num restaurante. Ela diz ali que é bem provável que o capuz tenha uma relação com o Dormammu. Isso aqui, cara, tá errado, porque tem relação com o Mephisto aqui na série, mas também tá certo. Porque nos quadrinhos, de fato, tem uma relação com o Dormammu. Até porque o Mephisto e o capuz não têm conexão. Na real, é o capuz e o Dormammu mesmo. Você pode estar lidando com um dos seres mais poderosos do universo. Criaturas como o Dormammu não ligam pra quem o Parker é ou o que ele quer. Eles só precisam de um fantoche pra executar qualquer plano sinistro que estejam bolando. E honestamente, esse Parker, cego pela ambição, é fácil de manipular. E aqui é citado até mesmo o vilão de Doutor Estranho 1, o Caecilius, mostrando que ele ficou bastante conhecido lá nos Feiticeiros de Camartage. A mãe ali dela provavelmente era dessa época de Doutor Estranho 1, então ela consegue provavelmente ter convivido com o que aconteceu com o Caecilius. Anos atrás, havia um mago desonesto chamado Caecilius e ele costumava apoiar o Dormammu e sua magia negra. Olha, ele acabou com essas cicatrizes roxas por todo o corpo. E teve visões estranhas. A gangue do capuz aparece ali pra tentar derrotar a Riri Williams. Ela, por estar ali com o seu relógio, acaba conseguindo fugir dos caras ali. E a sua armadura consegue se soltar a tempo. Tem um take bem da hora aqui agora. Ela destrói o caminhão, o negócio vira ali, vários mortais no ar e tudo mais. E chega o Zack Stein ali e acaba derrotando ela facilmente, destruindo a armadura dela pedaço por pedaço. E o cara desiste de matar ela. Você tem que sair de Chicago agora. Nos quadrinhos, o Zack Stein realmente tem esses poderes, ele realmente coloca partes robóticas dentro do corpo dele, ele faz implantes robóticos dentro do corpo, e ele é um vilão do Homem de Ferro, criado pelo Obadiah Stane para odiar o Homem de Ferro desde criança e querer destruir o legado do Homem de Ferro. Dentro do ferro velho ali, antigo do seu pai, ela acaba gerando ali uma pegada muito igual Barf. A Suya recria lembranças do passado dela. Lembrando que Tony Stark tinha dito que tinha gasto milhões para tentar criar essa tecnologia anos atrás. E, cara, ela tá basicamente... E sempre foi pensado com o intuito de ajudar na psicologia. Tentar fazer as pessoas superarem o luto e coisas traumáticas do passado, aprendendo a reviver as situações que já aconteceu com outro ponto de vista. Detalhe aqui que a Riri Williams podia pegar esses hologramas que ela acaba criando, também vender e ganhar muita grana com isso e não precisava ter roubado. Um método extremamente caro de sequestrar o hipocampo. E mais 611 milhões de dólares para minha pequena terapia experimental. A sua mãe, então, consegue recuperar o carro antigo que o pai dela tinha dado para Riri Williams, para eles justamente utilizarem esse carro para recriar uma nova armadura para Riri. Quando eu vi que você ficaria em casa, eu comprei de volta. O Zack Stein mente pro capuz dizendo que matou a Riri Williams e a palhaça ali sabe que ele tá mentindo, mas ela protege o cara, tudo porque a Riri tinha dito que o capuz tinha matado o Fúria. E ela falou, pô, então vou estar protegendo o cara, tô suspeitando do cara, vou passar esse pano pra ele e proteger o cara do capuz. E ela teria escapado, se o Zeke não tivesse impedido. Eles confrontam justamente o capuz por ter matado o Fúria e o cara simplesmente manda todo mundo embora. Estão demitidos! Todos vocês! A Riri então vai lá até a Zelma Stanton pedindo ajuda para ela para conseguir energizar a sua armadura com magia, já que ela não estava tendo ali uns recursos tecnológicos para gerar energia à sua armadura agora. E ela utiliza essa magia através da Zelma Stanton. Eu não quero ficar vinculada à dimensão sombria. E se eu acabar como Parker?
47%. E o seu amigo ali, Xavier, volta e aparece pra ajudar ela, citando uma frase de Star Trek. Só posso dizer isso. De todas as almas que encontrei em minhas viagens, dela foi a mais humana. O Capuz ali aparece até o Zack Stane e eles vão até a mansão onde era sua antiga casa, faz o seu pai assinar o contrato. Eu não sou sua marionete. Tá mais pra um robozinho de brinquedo. É legal que a série, o tempo todo, tá fazendo essa pegada do cara indo lá, fazendo as pessoas assinarem um contrato, justamente, né, os acordos que as pessoas fazem com o diabo e tudo mais, como se fosse um contrato. E ele vai lá, consegue a casa que queria, consegue a empresa do seu pai e o expulsa de lá. Ele, ao mesmo tempo, acaba tendo tudo, mas fica sem nada. Agora sai da minha casa. A Zelma Stanton, então, faz ali uns símbolos de energia para energizar o traje da Riri Williams, e aqui a gente consegue perceber essa energia vermelha. Detalhe que não é a energia do Dormammu, porque a energia do Dormammu é roxa. Detalhe que a energia é vermelha e a única pessoa a manipular magia vermelha foi apenas a Feiticeira Escarlate. No caso, a Feiticeira Escarlate manipula a energia do caos, a magia do caos. A magia do caos está relacionada diretamente com o Chthon, uma entidade extremamente antiga, uma das precursoras do universo, que acaba sendo justamente o Chthon, que utiliza a magia do caos e tenta possuir pessoas para conseguir acessar o plano terrestre e dominar o mundo. É o demônio do caos, é a magia do caos energizando a armadura da Riri Williams. Não é a magia do Mephisto, não é a magia do Dormammu, nem nada do tipo. É relacionado com o Chthon. E relacionado, então, no caso, com a Feiticeira Escarlate. Viu? Te disse. Aonde a gente sabe aqui que o Chthon tenta manipular as pessoas, fazer delas os seus fantoches, através do Darkhold, para justamente manipular através da magia do caos, só que agora todos os Darkholds foram destruídos por causa da Feiticeira Escarlate. Por conta dessa magia aqui, a Natalie acaba se desligando, se perdendo, morrendo, digamos assim. O que é isso? O que tá rolando? Eu acho que o reator não consegue lidar com a magia e com a Natalie. E aqui começamos o último episódio de Ironheart. A gente vendo ali o assalto do Parker dando errado e o Mephisto aparecendo para ele, na situação mais difícil e de pior status ali na vida dele desde sempre, para justamente conseguir manipular o cara da melhor forma possível. Eu sou a solução que você tanto queria. Você não tá alcançando o seu potencial. O Mephisto então pede algo em troca do Parker, em troca de dar as ferramentas para ele conseguir se tornar o que ele quer. Que assim seja. E o que você vai ganhar com isso? Algo que você nem vai sentir falta. Ele entrega o capuz e fala que através do capuz ele vai conseguir tudo o que ele sempre quis. E em troca ele pede algo que ele não vai sentir falta. O que você deve estar pensando e que negócio que é esse? Sim, quando uma pessoa faz ali pacto com o Mephisto, ele pede algo em troca dela, que é justamente aqui a alma dela. Até porque o Mephisto é de uma outra dimensão, e quanto mais almas ele tem de pessoas na sua dimensão, mais poderoso ele fica. Mais forte ele fica, mais poder ele tem, mais contratos mais elevados e poderosos ele consegue fazer com as outras pessoas, ganhando assim mais e mais poder por ter mais almas junto com ele. Ou seja que o Parker, depois que morrer, vai ser apenas um demoninho escravo do Mephisto lá na dimensão do Mephisto. Que você mais deseja. E sim, o Mephisto é bastante famoso nos quadrinhos da Marvel, sempre surgindo nos piores momentos dos personagens para tentar fazer um acordo com eles, dar poder, dar soluções nas piores situações desses personagens. Foi o que aconteceu com o Homem-Aranha, onde ele vendeu todo o casamento e o amor que o Homem-Aranha tinha com a Mary Jane em troca de trazer a Tia May de volta à vida. Nenhum sentido, foi super criticada essa HQ quando acabou saindo. A Riri Williams tenta recriar a sua inteligência artificial, ela falha diversas e diversas vezes e vai enfrentar o Capuz mesmo sem a sua inteligência artificial. Chegando lá na pizzaria onde é a base do Capuz, ela enfrenta o Zack Stane, que acaba reiniciando ali o traje do cara, para fazer com que o Capuz não tenha mais controle sobre ele. Do Parker. A solução mais rápida é automatizar um vírus que vai colocar você e os implantes para dormir. No meio da batalha, o Capuz fica invisível e a Riri Williams utiliza a sua magia dentro do seu traje para conseguir desabilitar a magia do Capuz e fazer ele se revelar novamente.
Não me diz que isso é magia. O Parker, durante essa luta, por conta do capuz, ele acaba assumindo uma forma cada vez mais demoníaca, igual nos quadrinhos. Quanto mais tempo ele utiliza, mais demoníaco ele acaba ficando. Gostei como a batalha foi terminada e solucionada aqui, com a Riri Williams fazendo o Parker acreditar que ele tinha derrotado ela através de um holograma, surgindo ali atrás do cara e tirando o capuz dele. Que é isso? Holograma irado. O Mephisto aparece logo após a luta dela contra o Parker. A gente se conhece? Temos alguns conhecidos em comum. E ele acaba até mesmo zoando ela de Transformers, essa armadura de Transformers que ela tem, até porque ela acabou criando uma armadura robótica com partes vindas de um carro, sacou? Não vai querer sentar vestindo essa fantasia estúpida de Transformer, né? Durante essa conversa aí do Mephisto com a Riri Williams querendo fazer um acordo com ela e solucionar todos os problemas dela, detalhe que ele sempre acaba citando aqui frases e frases que ela já disse antes nos episódios anteriores. Que ela quer ser ouvida, que ela quer ser notada, que ela quer construir algo icônico. Ajudar quem não é visto e não é ouvido. Ele sabe tudo o que ela pensa, como se ele entrasse dentro da mente dela. E quando ele vai mexendo ali a colherzinha ali de chá, e ver a verdadeira forma do Mephisto, que aquela ali é uma forma humana para não assustar as pessoas. A forma dele é vermelha, com cabelos e olhos amarelos ali, o cabelo vermelho também, olhos amarelos e um sorriso demoníaco. Aquela ali é a versão do cara. Apareceu sua versão demoníaca, diabólica, diabo, nos detalhes aqui desse episódio. Sacou a referência pra WandaVision? Será capaz de construir algo icônico. Ele fala ali que das 100 pessoas que estão na revista Forbes como as mais ricas do planeta, as 100 fizeram um pacto com ele. Exemplo da lista dos 100 mais ricos da Forbes, eu fiz acordo com 100 deles. Detalhe aqui que eu acho que o Tony Stark não se inclui nessa pegada aqui, porque a revista Forbes foi lançada naquele ano ali e o Tony Stark já tinha morrido antes. E até porque o Tony Stark, né, já tinha nascido em um berço bilionário, ou seja, ele não precisava fazer um pacto com o cara para ficar rico. Aqui então o Mephisto aparece no pior momento da vida da Ironheart, da Riri Williams, e acaba convencendo ela, manipulando ela para fazer um acordo com o cara. O que vai custar? Nada que vai sentir falta, Riri. Corta a cena antes de mostrar se ela fez o acordo ou não, e aparece então a sua amiga Natalie, de volta à vida em carne e osso e não mais holograma. E quando ela abraça a sua amiga, a gente vê aqueles veios, os mesmos veios demoníacos que aparecem no corpo do Parker, agora com a Riri Williams. Dá pra se afastar um pouco, meu amor? Como você fez isso? E agora, vendo aqui o final dessa série, super ficou em aberto uma segunda temporada. Mas, cara, a Marvel tá cada vez adiando mais e mais as produções. Essa série aqui era pra ter sido lançada 3 anos atrás. Tanto que o CGI ficou bom, porque teve muito tempo pra trabalhar o CGI. Só que, cara, eu não sei se a Marvel vai acabar tendo tempo pra trabalhar uma continuação de Ironheart em alguma outra produção. Porque é basicamente Quarteto, Homem-Aranha e já temos Vingadores. Tem pouquíssimas outras produções nesse meio tempo, cara. Agora, se tivesse uma segunda temporada confirmada, um filme, uma continuação dessa história, cara, se tiver, vai ser um gancho incrível. Esse gancho foi genial. Agora, se não tiver uma continuação dessa história aqui, aí, no final das contas, a Riri Williams não aprendeu com os seus erros. Ela sabia que o Capuz tinha feito pacto com o Mephisto. Tinha, através do Capuz, uma energia ruim. A própria Zelma tinha dito isso pra ela no episódio anterior. Então você deu o capuz pra ele. Culpado, Meredith. Ela sabia que o cara queria algo em troca dela. Ela vendeu a alma para trazer a vida da amiga dela de volta à vida. E eu tava com aquela esperança ali que essa série trabalhasse justamente a superação do luto. Eu entendo o fato ali da Riri Williams querer trazer a sua amiga de volta à vida, porque até eu, como perdi meu pai, gostaria de trazer meu pai de volta à vida, só que a gente não consegue, não existe isso. Você assina comigo? Por favor. Vamos, Riri. É um dos problemas aqui que acontece no filme do The Flash,
que é um dos meus personagens favoritos da DC, e no final a gente acaba descobrindo que todo o arco do The Flash ali, do Barry Allen, era justamente estragar todo o multiverso para trazer a mãe dele de volta à vida. Deu merda, chegou lá no final, ele aprendeu a lição? Não, ele foi lá e fez a merda de novo, não aprendendo com os erros. Assim como a gente tem que aprender a superar o luto, porque uma das minhas séries favoritas é justamente WandaVision, onde a personagem aprende a superar o luto, assim como nós, e percebe que fez a cagada no final e se arrepende, e mesmo a Marvel, tendo ido lá, cagado com a personagem, a história dela, todo o desenvolvimento dela em WandaVision, no filme de Doutor Estranho 2, chega no final, ela percebe toda a merda que ela fez e acaba se sacrificando, destruindo a sua própria vida para que ninguém pudesse mais ser corrompido pelo Darkhold e fazer a merda que ela acabou fazendo. Teve um arco de redenção, teve um desenvolvimento. Só que a gente para aqui nesse final de primeira temporada e a personagem não teve uma redenção, ela não teve um desenvolvimento. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Mas é besteira. Tanto que eu achei que eu até falei no vídeo anterior. Pô, vendo aqui ela trabalhando a sua IA, ela vai aprender a superar o luto, sabendo que a gente perde as pessoas que a gente ama mesmo. E cada vez a gente vai perdendo mais. Só que é a vida, a gente tem que aprender a superar isso. O que é o luto se não o amor que perdura? Mas é claro que essa aqui é só a minha opinião. Tem séries que eu acabo gostando, que as pessoas não acabam gostando. Essa série aqui eu vi que algumas pessoas curtiram. Se você curtiu, tá tudo bem também. Eu não tenho nenhum problema com isso aqui. Eu só acabei dando a minha opinião sobre o que eu acabei achando sobre esse final aqui. Fala aí o que você achou aqui embaixo nos comentários. Fala aí se eu acabei esquecendo algum detalhe, alguma referência que eu não peguei. Fala o que você achou da série. Até o próximo vídeo e... tchic-tchic.